Letícia, tudo bem com você? Obrigada por topar conversar comigo hoje. Antes de tudo, se apresenta um pouquinho, onde você está falando, como que você está, como está sendo o seu dia hoje. Fala um pouquinho de você. Carol, é um prazer para mim estar falando sobre morar no exterior, uma coisa que, assim, eu saí de casa aos 16 anos, então é uma coisa que eu falo com muito prazer e acho que acrescenta muito na vida de qualquer pessoa. Então, meu nome é Letícia, eu tenho 28 anos, atualmente moro aqui em Miami, na Flórida. Eu Hoje é domingo aqui, né? Então, o meu dia hoje foi basicamente arrumar a casa, preparar para a semana. Tá bem corrido aqui, mas graças a Deus tá tudo indo certo. Então, como Legal. eu falei, assim, acho que é muito. Eu estou muito feliz mesmo de poder ajudar de alguma forma você nesse projeto que eu achei bem interessante. Ai, muito obrigada, obrigada mesmo. E me fala um pouquinho o que que você faz aí. Você trabalha, estuda, conta um pouco da sua rotina. Certo, então, eu trabalho aqui, eu sou médica, eu sou formada pela Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Eu me formei, assim, na verdade, o meu plano era ter viajado, ter feito o que eu estou fazendo hoje como estudante, mas aí calhou bem na época da pandemia, então, assim, Hum, precisavam de mais gente para ajudar na mão de obra dos hospitais. ah. Tá passando um avião aqui agora só. E aí, assim, eles não estavam aceitando gente de fora, até por conta do vírus mesmo, né? Então, assim, foi um Uhum, conjunto de fatores que me impediu de vir antes. Mas eu persisti com esse sonho, me formei, fiquei um ano trabalhando, pegando mão, né, como a gente fala. E aí comecei a aplicar para alguns serviços. Eu sempre tive muito interesse pela oftalmologia desde a faculdade. Então, eu fui mandando, comunicando com alguns chefes de serviço de oftalmologia dos Estados Unidos. Eu sempre gostei muito de como a pesquisa é feita aqui nos Estados Unidos e a medicina como um uhum. todo. Então, no ano passado eu conversei com alguns chefes, minha área de pesquisa é a córnea, e acabou que eu vim para o Bascom Palmer, assim, com muita alegria. Ele é considerado o melhor hospital de oftalmologia dos Estados Unidos há 23 anos consecutivos, assim, eu realmente não esperava, ter sido aceito aqui, mas graças a Deus o universo conspirou e deu tudo certo. Então, eu Ai, que trabalho bom. aqui, eu sou médica pesquisadora, eu atuo na área de córnea, e a gente tem algumas linhas de pesquisa voltadas para análise biomolecular da córnea e também para a área de transplante de córnea. Ah, legal. E legal, né, você falar um pouco sobre isso, porque a medicina aí, é, querendo ou não, ela é avançada nesse quesito pesquisas, né? Você tem mais Bastante, oportunidades aí, né, do que bastante, aqui, por Carol. exemplo. Assim, eu tive a oportunidade de me graduar numa faculdade que é tida como muito boa no Brasil, né? Escola Paulista, uma Universidade Federal. Mas, assim, o ensino público no Brasil, a gente enfrenta muitos entraves. Então, assim, falta de subsídio, falta de financiamento, até a própria estrutura física é um pouco sucateada. Então, assim, não falta no Brasil de jeito nenhum mentes brilhantes. Tive professores brilhantes que foram para Harvard, trouxeram, levaram para o Brasil coisas inimagináveis, mas assim, é difícil você continuar com uma linha de pesquisa que exija um financiamento alto no Brasil. Uhum, E assim, não só, independentemente da linha política do governo vigente, isso é uma questão que, assim, nos últimos, desde a última, assim, no último milênio, né, assim, de 2000 para cá, é uma constante. Então, sim, nos Estados Unidos a gente tem muito financiamento, não só privado, de empresas farmacêuticas, e de pessoas também, aqui tem muito a instituição, assim, pessoas, por exemplo, a gente teve um jantar recentemente com um casal de velhinhos bilionários que estavam querendo doar parte da fortuna para fazer o bem. Então, eles estavam querendo saber mais sobre linhas de pesquisa sérias, tal, e eles tinham um carinho especial pela oftalmologia, porque um deles tinha uma questão oftalmológica.
Então, assim, aqui tem muita oportunidade de financiamento. Então, é privado, particular e também público. O governo aqui também é Facilita. bastante presente na pesquisa. Que Então, isso bacana, ajuda Letícia. muito. Muito legal, muito legal. E me conta um pouquinho, voltando antes, você falou que sempre quis é, ir para aí, ou isso surgiu de uma forma mais repentina, no meio da faculdade, ou já era um plano, um projeto para a sua vida? Me conta como foi o processo antes, né, os seus sonhos, os seus Aham. planos antes de estar aí. Na verdade, Carol, eu vou voltar um pouquinho mais só para conseguir explicar melhor. Eu Uhum, nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, chama Montes Claros, uma cidade não tão grande. Me mudei para Aracaju novinha, cresci lá. E Aracaju é uma cidade, uma capital, a menor capital do Brasil. É uma cidade que eu tenho muito carinho, mas assim, é uma cidade que é pequena comparando-se com outras capitais, né? Então eu sempre tive o sonho de ver como era o mundo lá fora. Sempre quis muito ver como era morar numa cidade grande. Tinha o encantamento quando eu ia a Belo Horizonte ver meus familiares. Ficava, nossa, Belo Horizonte é uma cidade enorme. Um dia eu quero morar aqui. E uhum, no Rio de Janeiro também meus pais fizeram residência médica no Rio, então a gente foi algumas vezes para lá porque eles tinham esse apego com a cidade. Então sempre me deu um brilho nos olhos a cidade grande. Então, aos 16 anos eu fiz o intercâmbio, fui para a Austrália. E aí eu fiquei encantada. Fiquei em Sydney. Por opção, eu perguntei assim, qual a maior cidade da Austrália? E aí era Sydney, eu fiquei, Sydney é Melbourne. Ah, era Sydney. Eu falei, não, quero ir para Sydney, quero ver como é a vida em um grande centro. quantos anos você tinha? Eu tinha 16. Tinha 16 Ah, foi super anos. nova. Foi a primeira vez Aham. que eu saí de casa. E aí, desde então, na verdade, eu nunca voltei. E aí eu voltei para Aracaju, assim, fiquei 2 meses, aí fui para Belo Horizonte fazer o terceiro ano, que na verdade eu fiz o parte do meu ensino médio na Austrália, né? E aí depois fui para São Paulo fazer a faculdade e assim, foi meio que pulando de Aracaju, Sydney, Belo Horizonte, São Paulo e hoje aqui. Então, assim, foi um sonho que, na verdade, foi se construindo. Eu fui testando aos poucos, assim, fui pulando, digamos, de uma cidade maior para outra e fui gostando da vida em uma metrópole. Eu até morei com um primo meu em São Paulo, que ele fez residência em São Paulo e a gente morou junto, e ele falava assim: Nossa, eu sou doido para morar de volta, para voltar a morar em Montes Claros, eu não aguento mais o ritmo de São Paulo. E eu falava assim: Nossa, eu tô vivendo o meu sonho aqui, assim, eu adoro São Paulo, adoro, assim, Ah, para mim, o defeito de São Paulo, não só de São Paulo, mas de muitas cidades do Brasil, é apenas a criminalidade, assim, que tira um pouco da nossa uhum, liberdade. Mas uhum. eu gosto muito de cidade grande. Então, foi um sonho construído aos poucos. Entendi, entendi, entendi. Então, essa parte de se despedir, né? Essa parte de despedidas aí, você teve várias durante a tua vida, né? Desde os Exatamente. 16, então É. você já foi desapegando aí da tua vida, né? Da família, como que foi esse processo de, assim, se você for ver, qual foi a despedida mais difícil para você? Nossa, eu acho que a primeira grande despedida foi quando eu me mudei para São Paulo. Porque, assim, Hum. quando eu fui fazer o intercâmbio, a gente faz o intercâmbio, mas a gente sabe que vai voltar, né? Então, aquele negócio, É, ah, eu vou, tem mas eu prazo, volto. né? Exato, é tipo, É, é temporário. Aí eu fui para Belo Horizonte para fazer um ano lá, estudar para o vestibular, né? E eu também fiquei ali, vou ficar um ano aqui, vou estudar. Então era uma coisa meio que provisória, digamos. uhum, Mas quando eu passei na Unifesp, na Escola Paulista, eram 6 anos de graduação. Então era assim, era uma despedida mais longa, era realmente uma vida que eu ia estar levando ali, né? Me sim, transformando em adulta mesmo, em médica. Então, acho que é, talvez essa tenha sido, não, a mais difícil, mas não no sentido ruim da palavra, mas assim, no sentido mais concreto, de que agora eu vou virar realmente adulta. A minha casa vai deixar de ser a casa dos meus pais. Nesse sentido, eu diria assim. sim, Mas eu estava sim, realizando um sim. sonho, assim, eu estava muito feliz. Então,
Eu sempre A parte, tive muita assim, alegria nessas mudanças que eu fiz. sim. Então, para você era mais uma motivação do que tristeza, né? Você estava muito mais voltada para os seus sonhos, para os seus projetos, do que a parte ruim da coisa. Exato. Eu até brincava assim com um dos meus professores. Tá passando só um avião aqui, Carol, só um minutinho. Tranquilo, tranquilo. Eu Não dá para ouvir brincava. não daqui, não dá para ouvir não. Ah, não dá. Ah, beleza, que aqui é bem na linha de Do pouso aqui, aeroporto? do aeroporto. Aí Hum, dá pra, quando eles passam, chega, dá pra ver. Mas eu até comentava, Carol, com um dos meus professores da Escola Paulista, que era inclusive um mentor para mim, que assim, quando eu ia ver meus pais, eu tinha aquela saudade, era como se eu não tivesse saído de Aracaju. E aí eu ficava, nossa, era uma sensação engraçada, como se você estivesse saindo de casa para chegar em casa, uhum. sabe? E assim, quando eu voltava, meus pais sempre ficavam me vendo até eu entrar no avião. O aeroporto de Aracaju tem uma Ah, tá. parte de vidro, então assim, eles ficavam realmente até esperavam embarcar, e aquilo assim, eu ficava com muita saudade. Eu tinha uma cachorrinha que era o nosso xodó. Eu sou filha única, não falei até então, mas eu sou filha única, Ah, sua então filha única. você imagina assim, o quão apegada, né? Eu era tudo. Mas eu brincava, né, com o meu professor, eu falava assim, ó, no momento que o avião pousa em São Paulo, eu tento mudar a chave, sabe? Eu tento falar, não, agora a minha vida é de São Paulo, vamos bola pra frente e tentar pensar no Uhum. momento, sabe? Assim, fazer o que tem que ser No ali ou feito e tal. agora, né? Voltar. Exatamente, Ah, exatamente. Porque assim, eu é, focando em São Paulo na época, né, assim, parecia que eu me lidava melhor, sabia lidar melhor com a saudade de Aracaju. E, e assim eu sim. consegui me equilibrar, digamos assim, durante a graduação, um dos momentos Tá, mais tá, de bacana. saudade. Sim. E chegando aí, nos Estados Unidos, qual foi o primeiro choque, grande choque de realidade que você teve? Você consegue pensar no uau, isso aqui é muito diferente do que eu imaginava, alguma coisa que te fez pensar assim? Cara, eu tô rindo porque assim, foi tudo. Foi tudo. Porque assim, eu já tinha vindo algumas vezes para os Estados Unidos a passeio. Mas assim, é totalmente diferente você vir para morar. E assim, mudar, foi a primeira vez que eu mudei de país como adulta. Então, assim, é documentação, eu tô aqui trabalhando, então eu preciso prestar serviço a uma empresa, a meu chefe, eu tenho chefes, eu tenho que, sabe, assim, então foi uma mudança de vida de adulto, digamos assim, e foi a primeira vez que eu, adulta, mudei de país. Porque quando eu fui para a Austrália foi Uhum. uma coisa mais de estudante, tinha uma empresa me ajudando. Então, assim, essa É, parte burocrática não foi tão puxada. Mas dessa vez, não, eu mudei para cá e, assim, teve a confusão do visto, que foi mais difícil de tirar, porque as entrevistas foram paralisadas por um tempo. Então, já começou, antes de ah, chegar aqui, o processo a ser difícil. Mas imagino que seja, resumidamente, a burocracia, a documentação, sabe? Você está totalmente em dia com toda a documentação daqui, uma documentação legal de trabalho e tudo. é todo um processo desgastante, né? Exatamente. E assim, coisas pequenas, por exemplo, aluguel de apartamento, eu não sabia, mas aqui você aplica. Você pode ter o dinheiro, mas você precisa fazer uma application para você se candidatar a morar aqui. Então, eles olham o seu histórico de crédito e tudo. E quando você é novo, é uma situação engraçada que eu estava conversando com algumas pessoas aqui, na mesma situação que eu. Que assim, quando você é novo, você precisa de um comprovante de residência. Então, aí você precisa de um número de celular. E uma coisa, você vai, por exemplo, alugar um apartamento, eles pedem seu número. Aí você vai buscar o número na empresa, eles pedem seu endereço. Fica um círculo Um vicioso. ciclo. E aí você fica meio que perdida, sabe? Tipo, Você fica uma assim, coisa uau, vou depende para da onde? outra. Mas assim, Imagino. Mas imagino que isso. A questão cultural.
não senti tanto, não achei que os americanos são tão frios como muita gente no Brasil acha. Acho que o mais difícil, em resumo, é mesmo a questão burocrática, assim, a mudança de vida como adulta pela primeira Sim, e vez no correndo país. atrás, né, dessas Exatamente, é coisas, você, assim. sou eu e eu aqui, então assim, vamos atrás. O chat GPT ajuda demais. Assim, Aquela agradecemos ao chat né, nessa geração que veio, né, e que estamos fazendo parte disso, porque usar ele de uma, assim, ele resume muito bem, explica muito bem, né, então ajuda muito, né, sabendo usar, né. exatamente, Carol. Assim, eu tava até brincando com minha mãe. Eu falei assim, nossa, se não fosse o chat GPT, eu ia estar muito mais perdida no início aqui. Porque é tanta documentação, tanta coisa, e você é diferente, né? Então, assim, é É, diferente. Você se vira, se você tem sua situação, é um caso particular, né? Você não tá sim, com a sim, manada. Mas no final vale a exatamente, pena. sim. E você acha que, assim, vendo tudo, o momento mais difícil para você até hoje, né, aquele dia que você pensa, nossa, hoje aqui tá difícil, tá um momento, teve algum momento assim que apertou algo de um Nossa. jeito que doeu aí pra você? te- Assim, eu trabalho bastante aqui. Essa parte inicial tem sido bem puxada para mim, porque é essa Uhum. parte de adaptação mais o emprego, né? Mas eu teve um dia, inclusive foi essa semana, foi quarta-feira, que eu ia começar um novo tipo de trabalho no hospital. E assim, aí tinha que ver uns pacientes, era uma coisa mais diferente, era outro tipo de coisa que eu ia fazer. E esse dia parece que assim, foi o dia que tudo deu errado. Eu achava que um horário, meu chefe ligou pedindo para ir tipo umas 3 horas antes. Eu não tinha levado o jaleco nesse dia, porque na verdade eu achava que era mais tarde, então ia dar tempo de eu pegar. Aí eu peguei um jaleco emprestado enorme. O aparelho descarregou. E assim, a cereja do bolo foi que até o andar foi evacuado. O andar do laboratório que eu estava trabalhando foi Foi evacuado. evacuado. Todo mundo saiu, mas todas as minhas coisas ficaram lá dentro, chave de casa, tudo, tudo, tudo. Meu computador, minha agenda. E aí, assim, era risco de explosão e eu fiquei lá e só ia ser liberado 8 da noite, isso era por volta Foi, de 3 da tarde. Aí eu falei, meu Deus do gente. céu, sabe quando você E pensa era o assim? primeiro dia do trabalho novo, de um trabalho novo. É de uma função nova, digamos assim, era no mesmo hospital, mas era o primeiro dia que eu Tudo estava aconteceu. fazendo uma outra função. Assim, foi um dia caótico, mas no final deu tudo certo. Eu fiquei foi rindo da situação. Eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna, que ele fala assim: tudo que é bom de viver é ruim de contar, tudo que é bom de contar foi ruim de viver. Porque assim, foi um dia, parece aquele dia que tudo vai meio que andando para trás. Sim, sim. Mas no final deu certo, assim, eu achei foi graça quando cheguei aqui, mas foi um dia caótico. Acho que foi essa quarta-feira. Ah, Deve ser o dia mais difícil ah. até então. Mas no fim Mas não teve acontece. explosão, não, né? Não, não teve explosão. O que acontece? Tem o laboratório aqui, eu trabalho com célula-tronco e com alguns materiais. Então, o andar, ele é muito, muito cheio de materiais muito delicados. Então, assim, esse especificamente era um material que se cristalizasse, ele tinha um risco de explosão. E aí ele cristalizou e eu não sei como descobriram isso. E aí foi assim, correria, correria. Aí eles falam código laranja, né? Porque aqui a Ah, gente tem um crachá e tem várias cores atrás, tipo código azul, preto, branco, código laranja. Aí começa a gritar assim, código laranja, código laranja. Enfim, mas eu não tava, né? Eu tava no hospital. E aí eu não tá, pude entendi. pegar as coisas, mas É, é, e aí é a hora de você só tá querendo fazer, né? Então você tá pensando, eu tenho que fazer o que agora, neste momento? Então é pegar isso, é pegar o jaleco, mas tá tudo acontecendo, e aí você fica focando a sua mente no que tem que fazer. Aí depois você fala só, nossa, uau, né? Consegui. exato. Você falou tudo. Quando eu cheguei em casa esse dia que eu sentei no sofá, eu falei, meu Deus, hoje O que que eu tô foi de isso, né? O parabéns. que que foi isso? É, que bom, que bom.
Porque E aí, se a gente realmente. for falar um pouquinho, mudando assim um pouquinho sobre partes difíceis de migrar e tal, Uhum, a solidão, né? Então, como você lida ou lidou uhum, com essa parte, assim, na construção de uma nova vida social do zero, né? Porque você, a partir do momento que foi para aí, você não conhecia, né? ninguém, Ninguém, você foi ninguém. construindo a sua vida social. O que que você pode falar um pouquinho dessa parte? Assim, Claro, como foi fazer os então. primeiros amigos? Aham. A primeira coisa, assim, que eu devo falar é que eu sou filha única, como eu disse, então eu me acostumei, de certa forma, desde pequena, a ser sozinha em casa. Eu morava longe dos meus primos, que a maioria deles mora em Minas. Então, assim, a solidão, para mim, não é uma coisa. Na verdade, aquele negócio de solidão, solitude, né? Eu me sinto bem sozinha no meu ambiente, mas eu adoro, eu sou uma pessoa que, assim, nossa, eu amo meus amigos como irmãos, talvez por não ter irmãos. Então, eu adoro sair, eu adoro ir para evento esportivo. E quando eu vim para cá, eu vim um pouco com esse mindset, assim, eu vim um pouco preparada de, assim, no sentido, vou ficar um tempo só eu comigo mesmo, porque eu não tenho familiar aqui, não conheço ninguém, assim, e já tinha, a gente no Brasil tem aquela ideia, né? Americano é mais fechado, não é igual a gente, né? Que já chega com um sorriso e tal. Então, eu vim um pouco que preparada, eu me preparei assim, pensando nisso. No entanto, Miami especificamente é uma cidade muito internacional. Tem muita gente de fora aqui, Carol. A gente vai no supermercado, escuta a gente falando francês, alemão. Então, assim, queira ou não queira, é muita gente na mesma situação de solidão e os iguais se atraem, né, às vezes. Então, assim, é meio que os imigrantes vão fazendo um grupo de imigrantes. E a gente vai conhecendo gente nesse sentido. Então, assim, essa parte inicial, realmente, eu fiquei um mês aqui que eu ficava no final de semana e, assim, arrumando. Até foi importante para mim que era arrumando coisa de apartamento, documento, né? Então foi até bom, Uhum. mas um primeiro mês, assim, realmente eu não saí nem nada. No final de semana que completou um mês, eu saí a primeira vez com meus colegas de trabalho e aí quebrou o gelo. Foi muito bom. E, assim, eu acho que o americano, ele demora mais para se abrir. Mas no momento que você sai assim com ele para um evento social, uma coisa assim, e você realmente vê ele fora do ambiente de trabalho, ele não fica tão fechado assim. Ele sabe, aí você começa a fazer realmente vínculos, amigos, e assim Hum. vai. Em eventos sociais, né? Eventos Exato, sociais. exatamente. Mas assim, eu vim sim preparada, e graças a Deus eu vim, assim, o que eu pensava que seria foi um pouco menos. Eu achei que seria mais solitária a minha vida aqui. Uhum. Mas não só acredito que pelo fato de Miami ser uma cidade com muita gente de fora, mas também eu acho que o americano, quando você respeita o espaço pessoal dele, que é muito importante isso. Sabe, você não ser muito entrão. Eles não, de Uhum. modo geral, eles não gostam. Então, assim, vai com calma, tal, espera a oportunidade. Quando tem a oportunidade de sair com eles, aí você vê que, na verdade, é todo mundo humano, né? No final das contas, todo mundo meio Não que importa a universal. nacionalidade, né? É, Todos exato. somos humanos, né? Com culturas Exatamente. diferentes, mas humanos, acima de No tudo, final né? das contas é isso aí. Então, Legal. fui E você falou de surpreendida prática. positivamente. Legal. Você falou assim, algo aí que eu queria puxar um pouquinho, que eu acho que é até Uhum. uma dica para quem não sabe muito bem como ou de que forma fazer amigos ou estar em meio de pessoas e tentar criar esses vínculos. Você falou muito de práticas esportivas, né? Sim. Que você participa, fala um pouquinho dessa parte. Você acha o quanto é importante para você? O quanto também isso favorece essa questão social, além da saúde física, mental, tudo, né? Assim, eu sou uma grande, grande defensora de atividade física, seja ela qual for, na vida das pessoas, não só como médica, mas também como uma garota, uma menina que é apaixonada por isso. Assim, eu fiz muitas amizades com o esporte, desde pequena.
Eu sempre gostei de praticar vôlei, eu sou alta, então assim, eu sempre estava ali nas competições de vôlei, basquete. E assim, você realmente faz um ciclo de amizades maravilhoso. Porque não só você está cuidando da sua saúde, como você também está abrindo espaço para novas pessoas entrarem em sua vida. Então você conhece, você Sim, joga, você está no mesmo time muitas vezes, então vem aquele espírito de equipe, né? De você, não, eu tô com você, é gatilho, né? Que eles falam aqui. Então, eu acho super importante. Ó, desde que entrei na faculdade de medicina, que eu falei assim, não vou só estudar medicina. Tem outra frase que eu acho interessante de um médico português, chama Abel Salazar, é um médico que só de medicina sabe, nem de medicina sabe. Então, eu acho muito importante, além da medicina, ter algo a mais. E o esporte é uma excelente opção por ser saudável e por abrir uma porta social muito grande. Então, lá em São perfeito. Paulo tem o hábito de terem as atléticas, né, que é assim, muitos outros lugares do Brasil não tem. Então, a Atlética Uhum. abriu portas para eu conhecer muita gente da Escola Paulista, muita gente, fazer amigos que assim, até hoje eu converso diariamente. Então, quando eu vim para Miami, eu busquei a mesma coisa, falei assim, vou manter meu ritmo de atividade física. Vou buscar de alguma forma ter uma rotina, eu não sabia como seria minha agenda aqui, né, meus compromissos. Mas eu falei assim, se eu precisar ir para academia de noite, eu vou. Se eu precisar acordar às 5 da manhã, que é o que eu estou fazendo agora, eu acordo, faço minha atividade física e depois vou para o meu dia. E é incrível, assim, eu conheci aqui em Miami especificamente, tem um clube de corrida que é uma coisa gigantesca. Terça-feira à noite sai, assim, mais de 200 pessoas correndo na rua, a Que partir de 7 da legal. noite, e é uma grande oportunidade para conhecer gente de todo lugar do mundo. Então, assim, se eu puder dar uma dica para gente que está indo morar fora, com certeza, tenta fazer uma atividade física, porque isso é bom não só pelo social, de você conhecer gente, mas isso é muito bom para o psicológico também, né? Porque querendo ou não, quando a gente muda de lugar, a gente fica um pouco frágil, né? Vulnerável, eu diria. Vulnerável. Então é Exato. bom em Ah, todos os que sentidos. bacana. Legal. Então, agora, Letícia, eu queria conversar um pouquinho sobre algumas demandas, né? Como eu atendo muitas brasileiras aí fora, não só dos Estados Unidos, Uhum, mas muitas brasileiras relatam um pouco dessa questão da identidade profissional, que eu queria uhum, conversar um pouquinho com você. Como se ficasse um pouquinho abalada, um pouco com vergonha do próprio sotaque, né? Porque o inglês é diferente. aham. Você já passou por isso? Como foi sua experiência com a língua, com o ambiente do trabalho? Essa parte aí, você pode falar um pouquinho? Carol, é engraçado porque o inglês, assim, qualquer idioma na verdade, né? Se você não pratica, não adianta você ter graduado, não feito o melhor curso, feito todas as provas, se não pratica, você perde um pouco. Então, assim, o meu inglês, eu achava que eu tinha um inglês muito bom quando eu fui para a Austrália. Cheguei lá, vi que não sabia falar direito e com o tempo fui melhorando. E aí, quando eu voltei da Austrália, fiquei muito tempo sem morar fora num país de língua inglesa, né? Então, assim, quando eu vim pra cá, eu tenho uma noção muito boa da gramática, comecei a estudar muito cedo, mas o sotaque tava bem brasileiro, bem abrasileirado, né? Então, a pessoa já pergunta, você vai falar bem na boca, você é da onde? Você não é daqui, né? Então, assim, também foi uma coisa que eu tava me preparando desde o Brasil. Eu falei assim, não, não vou deixar de falar alguma coisa por conta do meu sotaque, assim, se eu, sabe? Eu fiquei me preparando tanto na questão da solidão quanto do sotaque. Eu falei assim, vou ser vulnerável e vou aceitar isso, e, sabe? Porque eu acho que na dúvida é melhor ir, melhor fazer. Uhum, Então, uhum, o sotaque, sim, eu acho que ele é um ponto de vulnerabilidade pra gente. Mas o que eu fui notando com o tempo é que tem muita gente na mesma situação que a gente. Então, assim, às vezes gente com o sotaque mais carregado que a gente, que assim, eles não estão nem aí. A fluência é diferente do accent, é diferente do sotaque. Então, muita gente até fala assim, nossa, você tem um sotaque tão bonito. Às vezes eles veem até pelo lado positivo. Mas eu uhum, acho que isso é uma questão que deve ser trabalhada, para não impedir a pessoa
de atuar na sua eficácia máxima por conta de uma questão de língua, sabe? De idioma. Porque, assim, é um ponto de vulnerabilidade da gente, né? A gente pode ficar meio tímido, assim, querendo ou não, é como se fosse uma parte do corpo da gente que é diferente, né? Exato. Então, mas assim, é uma coisa que eu realmente pensei muito e tentei me preparar um pouco para isso. Eu fiquei pensando assim, não vou deixar de falar as coisas, eu vou falar mesmo com sotaque. E assim, quanto mais, é uma coisa positiva, porque quanto mais a gente pensa assim, mais a gente fala e mais a gente melhora o inglês. Então sabe, Uhum, é um ciclo uhum. positivo. Exato. Quanto mais E, você evita, né, o exato, desconforto, mais desconfortável vai ficando. A partir do momento que você vai exato. fazendo um enfrentamento, né, que a gente fala para tudo, né, na psicologia, é enfrentamento gradativo. Então, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Talvez eu não fale tanto quanto, mas eu vou falar, independente de estar com vergonha, de estar insegura, mas eu vou enfrentando, né? Uhum. Legal. Exatamente, assim, eu não sabia o termo técnico da psicologia, mas concordo totalmente. Eu acho que aos poucos você vai se colocando em situações desagradáveis, E assim, e você isso. vê que, na verdade, você conseguiu passar por aquilo, então aquilo te fortalece um pouco, sabe? Como naquele dia que eu te falei que eu cheguei aqui cansado, né? Sentei no sofá e falei, nossa, hoje eu tô de parabéns. Então, assim, agora eu sei que eu consigo enfrentar esse caos. E se você Isso. brincar É, para o idioma, acho que é algo similar, talvez. essas pequenas vitórias, né? Essas pequenas vitórias vão fortalecendo você do tipo, ah, consigo. Ah, agora ok, eu tô conseguindo, tô me pertencendo aqui, tô pertencendo mais a este lugar, né? Exato. Quando você tem pequenas vitórias. E assim, e eu puxando um pouquinho para o esporte, que eu sou totalmente defensora dos esportes. O esporte, querendo ou não, porque a corrida hoje em dia está muito em alta, né? Mas a É. corrida, eu acho um grande exemplo disso, desse desconforto que você tá no desconforto, consegue superar um pouco, vê que consegue e aí fica querendo mais, sabe? E mais. E por isso que você vê tanta gente hoje em dia viciada positivamente na corrida, né? Eu acho que é o esporte, dos que eu pratiquei pelo menos, que mais tem essa sensação do desconforto, te trazendo a sensação de vitória e você se desafiando um pouco mais sempre, aumentando o percurso. Então, acho que no Uhum. idioma, voltando porque a gente estava falando, é assim, o que eu tento fazer é isso, falar, falar, falar. Quanto mais a gente fala, melhor nosso inglês fica e mais confortável no desconfortável a gente fica também. Isso vale para várias áreas, né, Letícia? Interessante. E olhando assim para a Letícia que saiu do Brasil, né? Vamos por a Letícia lá com 16 anos, que foi onde você. Ah, apesar que você voltou do seu intercâmbio, mas vamos voltar para a Letícia pós-graduação, indo Beleza. pensa naquela Letícia antes de ir para aí, né? E para a Letícia de hoje, qual foi a maior mudança que você percebeu em você, que a imigração causou em você? Você consegue, assim, me falar o que você aprendeu mais sobre si mesma? Nossa, Carol, assim, eu posso falar com segurança que foi o maior passo pessoal de amadurecimento que eu dei na minha vida. Com segurança. Eu tenho 3 meses que eu tô aqui. E Ah, 3 meses. tem pouco tempo que eu vim para os Estados Unidos, eu vim em setembro, mas tem pouco mais de 3 meses, mas assim, foi realmente um grande salto no quesito amadurecimento, porque eu sempre fui uma aluna muito boa, assim, eu buscava ter notas altas, sabe? Eu queria ser, entre aspas, perfeita, para depois buscar algo, começar algo. E o que essa vinda para cá me fez notar é que assim, a gente nunca está preparado, sabe? Nunca. Então, às vezes eu ficava assim, não, eu vou fazer mais um curso, eu vou me preparar mais, eu vou melhorar meu inglês e depois disso eu vou começar a aplicar. E aí eu ficava postergando a minha vinda para cá porque eu me graduei e fiquei um gap, eu fiquei por um ano e pouco no Brasil ainda, tentando, sabe, ser melhor, mas assim, tentando ficar realmente preparada para vir.
Mas aí eu vi que, assim, aí começaram a falar assim, nossa, não, você tem um currículo muito bom, vai, lá você aprende, você é boa, sabe? Tipo assim, Dana, vai, só vai. Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo e foi o que eu mais aprendi, com certeza. É o que mais mudou em mim. O fato de que agora eu sei que, assim, a gente nunca vai estar 100% preparado para nada. E é só dando o primeiro passo que você vai melhorar, sabe? Então, se pudesse ser uma coisa que eu realmente aprendi até então, é isso. Vai, vai, sabe? Assim, claro que você faz a melhor preparação dentro do possível, mas a busca pelo 100% muitas vezes te congela. Porque a gente nunca vai ser 100%, sabe? Então, às vezes, até meio que uma desculpa para postergar alguma situação importante. Você fala assim, ah, não estou Sim, preparada, vou me preparar mais. Então, assim, não, vai, seja vulnerável no final das contas, vai, sabe? Esse frio na sim, barriga sim, vale a pena depois. E você vê que você, na verdade, consegue viver isso e vai, te estimulando a evoluir. Eu imagino, sim, profissionalmente sim, e como sim. pessoa. E no caso é isso que você falou. Quando, né, estaremos 100% preparados para algo? É uma busca de uma perfeição que nunca vai ter, né? Então, É. é buscar o impossível, né? Exato, e Então, assim, linkando com o que a gente estava falando de idioma, né? Assim, falava, o inglês, o inglês a gente nunca vai melhorar tanto quanto a gente tiver a coragem de se jogar num ambiente que todo mundo fala inglês, sabe? é, Esse frio na barriga que muitas vezes a gente evita é a principal coisa que vai fazer a gente melhorar. Então, sim, achar realmente o conforto no desconforto. Foi isso que eu mais aprendi até então aqui. perfeito. Incrivelmente não foi Que coisa bacana. técnica, foi coisa pessoal. A vida, né? A escola. A vida é uma escola. A experiência da vida, né? Nos molda também. É. E nos momentos difíceis, assim, que tem, né? Você tem algum refúgio? Você fala, para me recarregar, né? Para eu ficar melhor, às vezes aqueles dias mais tá meio pesado, tá, eu preciso fazer algo, ou o que que eu faço para momentos difíceis, assim. Eu, desde pequena, gosto muito de música. Eu falo que às vezes a música, talvez por ser filha única, a música sempre foi uma grande companhia para mim. E eu amo tocar piano desde pequena. Ah, Eu tinha um piano, tive um piano em Aracaju, tive um piano em São Paulo, e assim, para mim é a válvula de escape, totalmente. Eu sento no piano, eu entro naquele estado de flow, assim, eu e o piano parece que viram uma coisa só, e eu consigo realmente dar uma descarregada do dia. legal. Inclusive, durante a pandemia, foi muito caótico para a gente da área da saúde, né? Era um grande refúgio que eu tinha quando chegava em casa, assim, eu tocava. Aqui eu não tenho um piano ainda. Mas eu tenho um Alexa que eu ganhei de dois grandes amigos meus lá da Escola Paulista, inclusive. Hum, E aí eu chego e escuto música. É basicamente isso. Eu sento no sofá, tento não mexer em rede social e escutar música. Gosto de vários tipos de música. Música clássica, música americana, rock, antigo, que meu pai sempre escutava em casa. Resumindo sua pergunta, música. E a música. atividade física também é muito importante para mim, mas eu faço tudo de Uhum, manhã. Então, eu acordo, faço atividade física e vou pro meu dia. Quando eu chego cansada do dia à noite, que eu tô assim, nossa, cansei. Eu sento, escuto a música, escuto um pouco de música e é a minha válvula de escape. perfeito, que bom. Isso é ótimo, porque a música, ela toca aí profundamente em lugares nossos que mexe com emoções profundas que às vezes não conseguimos perceber ou externalizar, né? Então, ao ouvir uma música, você até percebe seu estado emocional daquele dia também, né? Ela te toca e fala, nossa, hoje eu tô mais emotiva, hoje eu tô ouvindo uma música, eu tô mais feliz, ou nossa, eu tô realmente mais pensativa, né? Então a música te traz para ambientes assim, né? Mentais, digamos assim. É uma forma de Que bom. viajar sem sair do lugar, né? Você viaja com... Exato, Nossa, estou exato. alucinada por música, adoro, adoro. Para mim é uma grande diversão na minha vida. Que bom.
Que bom. E é uma válvula saudável, né? Assim, estamos num mundo onde precisamos encontrar fórmulas saudáveis de válvulas de escape, né? Sim, exato. E Porque você assim, e você aí em Miami sabe muito bem disso, né? Muita festa, é tudo muito, vamos sair, é álcool, é muito essa anestesia, né? Eu tô estressado, então deixa eu me anestesiar. E a música é uma forma de anestesiar, só que saudável, né? Tem outras formas. exatamente, Carol. E assim, eu falo que hoje em dia todo mundo precisa de uma válvula de escape, precisa fugir da realidade, de uma fuga, né, digamos, do cansaço mesmo, né, do dia É um parado. momento ósseo, né? A gente fala que é Exato. necessário. Então, eu busco ter fugas que não atrapalhem a minha vida, no sentido assim, são fugas que não me dão um prazer rápido, que depois vão me dar arrependimento. Por exemplo, Exato. comida é uma coisa que dá sabe, é uma fuga que não compensa, digamos assim, você vai comer ali, tem um prazer muito rápido que depois vai gerar um arrependimento muito maior. Então, eu penso assim, eu vou tentar ter minhas fugas que não me tragam Equilibrada. arrependimento, né? Então, música, Sim, gosto sim. muito, leitura, adoro ler também. Apesar de que eu estou um pouco atrasada aqui, que minha vida está bem corrida, mas eu gosto muito de ler também, antes de dormir. São coisas que eu acho saudáveis e Perfeito. que me dão paz de espírito. Sim, ótimo. E se você pudesse dar um único conselho para uma brasileira que está arrumando as malas hoje, Nossa. né, assim, para se mudar, qual seria o seu único conselho? Vai dar certo. Eu diria isso, vai dar certo. Seja vulnerável. Enfrente o desconforto, porque muitas vezes é pior o que a gente sente antes de viver do que o que a gente está sentindo na situação mesmo, sabe? A gente fabula, faz assim, tanta ideia que surge na nossa cabeça de como vai ser e tal. Não, às vezes não é nem 10% do que a gente estava pensando que ia ser, sabe? Então, foi o que eu mais aprendi, é o que eu diria para alguém que está arrumando as malas hoje, assim. Vai confiante, seja vulnerável, acredita que vai dar certo e se expõe, apareça. Que é assim que a gente Uhum, aprende. É assim que eu aprendi, pelo menos, tudo que eu consegui aprender até hoje. Fazendo, é, indo e enfrentando esse desconforto, que a gente vê que no final a gente é capaz. sim, sim. E é como se, na verdade, o ser vulnerável é ser corajoso, né? O difícil é ficar vulnerável e estar vulnerável. O mais difícil é isso, né? Então, a coragem vem da vulnerabilidade. É só aí que a coragem vem, né? E é o que você resumiu bem aí de toda sua trajetória, sua história. Muito obrigada por compartilhar assim tudo isso. Acho que vai ser muito rico aí para muita gente, para muitas pessoas. E bacana. Tem mais alguma coisinha que você queira falar? Não, Carol, eu queria agradecer pela oportunidade. Desde que você entrou em contato comigo, eu fiquei assim muito feliz de poder ajudar de alguma forma. Como eu te falei, eu sou entusiasta. Eu acho que a gente aprende muito indo para outros lugares. Desde pequena eu tive essa vontade de ver como era a vida, sabe? Lá fora, sair da nossa zona de conforto, por mais É, confortável que ela esteja. Acho que é assim que a gente cresce. E quando você me chamou, eu falei, nossa, claro, eu quero ajudar o maior número de pessoas que eu puder a buscarem seus sonhos, verem como o mundo é sim. lá fora, às vezes não para morar fora, mas para ter uma experiência e voltar com mais conhecimento. Então, eu Uhum. agradeço e parabéns pela iniciativa. Espero Obrigada, ter Letícia. ajudado de alguma forma. Muito obrigada, ajudou muito. Um prazer te conhecer, viu? Igualmente, Carol. Nos falamos por aí e é isso. Um bom domingo aí, fim de domingo, né? Para você. Exatamente, 5h15 aqui, começando a escurecer, já já começar a É, semana. e essas conexões, né, Letícia, do mundo todo aí que a internet nos favorece, né? E Exatamente. quando você fala disso, de conhecer o mundo, é mudar a mente, né? Sair do. Você não é limitado, né? O ser humano, ele não é limitado a viver uma única forma, uma única cultura. Então,
só do fato de viver uma experiência fora, não morando, já é muito, né? Então, Com certeza, bacana. assim, Muito. eu acho que você puder de, assim, as oportunidades que surgirem para você ter fora, seja fora da sua cidade, não precisa ser fora de país, do país necessariamente. Eu acho que o grande É, ponto é sair do lugar que você conhece, sair da sua zona de conforto, ver como são as coisas no lugar que você ainda não conhece e ver que você consegue se adaptar e se integrar a esse novo local, sabe? Isso dá muita autoconfiança. uhum, Eu acho que, uhum, pessoalmente, isso me fez melhorar. Ainda tenho muito a melhorar, mas acho que isso até então me fez melhorar muito como médica, como uma pessoa, como amiga, filha. E, enfim, é isso que eu tento fazer com que as pessoas que eu conheço, e até as que eu não conheço, façam também. sim, bacana. Muito obrigada, Letícia, pela sua disponibilidade em poder ajudar. E espero que o nossa entrevista atinja pessoas, né, que estão aí com essa, ai, vou, não vou, estou com medo, e aí ouvindo a sua história, fala, nossa, me deu coragem, agora eu vou. Porque é isso, né? É só ouvindo experiências de outras pessoas que fazem essas conexões e falar, a forma que ela falou me tocou. Então, alguma pessoa vai tocar, tenho certeza. Ai, com fé em Deus, espero, Carol, espero. Com certeza. Então, tá bom, muito obrigada. Fico agradeço, Carol. Um beijo e boa semana para você. Um beijo. Tchau, tchau.